Todos os materiais usados por Allen eram facilmente encontrados na Itália do século XV, época em que Da Vinci estava no auge de sua capacidade criativa. Assim que a lente é descoberta, a luz penetra no recinto e projeta uma imagem de cabeça para baixo, fotograficamente perfeita, do corpo sobre o linho. Funciona exatamente como uma câmera fotográfica, só que, em vez de a imagem ser projetada sobre um filme, ela atinge o linho sensível à luz. O sulfato de prata no tecido reage com os raios ultravioleta e começa a mudar de cor. Uma imagem permanente do boneco queima lentamente no tecido. Pode-se dizer que a imagem é feita por um tipo de chamuscamento. Mas isso não resulta do calor, e sim de uma reação química. O processo pode levar até 3 dias para formar uma imagem. Quando a lente é coberta e a luz acesa, a imagem projetada desaparece, exibindo apenas um leve chamuscado. Mas quando o tecido é fotografado, o negativo revela uma imagem detalhada do corpo de um homem, assim como no manto. Quando obtive a primeira imagem no início dos anos 90, fiquei muito empolgado porque todo o meu esforço compensara. Allen acredita que a imagem do manto foi obtida através de uma série de lentes e 3 exposições separadas sobre um pedaço de linho. Uma para a frente do corpo, uma para as costas e uma imagem mais detalhada da cabeça. Isso explicaria por que a cabeça parece ser muito pequena para o corpo e também porque as imagens frontal e dorsal não têm o mesmo tamanho. É bem difícil combinar a imagem separada da cabeça de um modelo com a de um corpo numa fase posterior. Se a pessoa usar apenas a vista sem nenhum equipamento de medição, com certeza haverá uma certa discrepância. Assim que a imagem foi queimada no tecido, Allen acha que o artista usou sangue humano de verdade para reproduzir as feridas da tortura e da crucificação. Allen quer que os investigadores reexaminem o manto. Ele crê que o linho ainda possa conter um vestígio diminuto de sulfato de prata. Se fizessem esse teste, teríamos uma resposta definitiva para esse suposto mistério. Porque se houver prata impregnada no linho a nível molecular, a hipótese fotográfica estaria finalmente consolidada. Se Allen estiver certo e a imagem no manto de Turim tiver sido feita através de uma câmera obscura, então Leonardo da Vinci seria o homem qualificado para estar por trás da lente. Da Vinci era fascinado por luz e lentes, e seu caderno traz um dos desenhos mais antigos, bem como descrições de uma câmera obscura. Ele mostra a luz passando através de uma lente, sua inversão e projeção sobre um plano achatado. Deu a isso o nome de óculos artificialis, ou olho artificial. Se alguém tinha capacidade e perícia para trabalhar com uma câmera obscura ou qualquer técnica fotográfica primitiva, era Leonardo da Vinci. Picnic acha que Leonardo não se deteria diante de nada para obter uma imagem realista de um homem torturado e crucificado. Quando observamos o homem no manto, não vemos só uma imagem pintada, porque não é uma pintura. Observamos a fotografia de um homem crucificado. Leonardo pegou um corpo de uma série de corpos que ele dissecava para sua pesquisa anatômica e realmente o crucificou. O corpo do manto pode ser um dos muitos cadáveres que Leonardo dissecou. Mas e quanto ao rosto? Achar o rosto perfeito para Cristo entre os corpos putrefatos no necrotério seria quase impossível. Então, que rosto o artista e mestre em proporções humanas usou como modelo de Cristo? O rosto no tecido tornou-se a imagem universal e eterna de Jesus Cristo. Antes do manto de Turim, Jesus foi representado de várias formas diferentes.
Algumas imagens mostram-no sem barba. E outras bem de frente. Em algumas, ele tem cabelos louros. Em outras, cabelos curtos. O manto de Turim fixou de forma permanente a imagem de Cristo na mente das pessoas. Quem criou essa imagem dispôs-se a criar um rosto que as pessoas acreditariam ser o do Filho de Deus. Mas quem é esse homem? Em 1987, Lilian Schwartz, designer gráfico dos laboratórios Bell, tirou uma série de medidas científicas e detalhadas de 2 rostos. Um foi o da Mona Lisa, pintura de Da Vinci. O outro foi de um autorretrato de Leonardo, já idoso. Quando Schwartz comparou as imagens, ela fez uma descoberta que abalou o mundo das artes. Eu vi surgir essa imagem. Metade era Leonardo e metade Mona Lisa. Na parte superior da cabeça, a linha dos cabelos combinava. E, ao descer lentamente, os olhos estavam alinhados. Mal me contive quando chegou à ponta do nariz. Aí eu gritei. Surpreendentemente, os 2 rostos combinavam de forma perfeita. Todos os rostos humanos são singulares. Assim como os flocos de neve, não há 2 iguais. Essa correspondência convenceu Schwartz de que Da Vinci deve ter usado seu próprio rosto como modelo para a Mona Lisa. Para testar sua descoberta, ela obteve medidas detalhadas de traços importantes dos 2 rostos. O canto interno dos olhos, a área perto do nariz, a distância entre o centro dos olhos, o comprimento do nariz e a área acima dos olhos, conhecida como crista suborbital. Mais uma vez, as proporções dos rostos combinavam perfeitamente. A descoberta foi revolucionária. Se Da Vinci teve a audácia de usar seu próprio rosto para a bela Mona Lisa, não poderia tê-lo usado como modelo na imagem do manto? Quando me pediram para fazer uma análise entre Leonardo e o manto, rejeitei a ideia. Disse que as proporções não se encaixariam de modo algum. Não havia qualquer ligação. Schwartz digitalizou o autorretrato de Da Vinci no computador e o comparou com a imagem do manto. Mas o ângulo dos 2 rostos era tão diferente que era impossível comparar. Percebi que não poderia fazer essa análise porque os rostos deveriam estar voltados para a mesma direção. Mas em janeiro de 2009, Schwartz começou a analisar um desenho diferente de Da Vinci. Esse estudo do rosto de um homem é apenas um dos milhares que Da Vinci fez explorando as proporções faciais. Ele era obcecado por achar a fórmula do rosto perfeito. Quando Schwartz mediu os traços principais desse esboço e os comparou com as medidas tiradas do manto, ela ficou chocada com os resultados. Eu obtive essa imagem que Leonardo havia desenhado, mostrando suas proporções num rosto. Achei que não descobriria nada apenas olhando para elas. Então ajustei as medidas e seccionei as 2 imagens para ver o que obteria. Para a surpresa de Schwartz, as proporções dos 2 rostos combinavam perfeitamente. Os olhos estavam alinhados e dava quase para perceber o topo da cabeça em torno da cabeça do manto. Continuei achando que era impossível, mas as extremidades, as bocas, mais uma vez, combinavam. Fiquei muito empolgada. Descobrir uma coisa dessas faz com que eu me sinta muito, muito bem. Schwartz não sabe quem criou a imagem do homem no manto, mas pode provar que quem fez isso deve ter usado o sistema de proporções de Da Vinci. Não tenho nenhuma dúvida, após todos os estudos que fiz nas últimas semanas, que as proporções mencionadas por Leonardo foram usadas para criar o desenho do rosto do manto. Havia mais surpresas reservadas para Schwartz.
Essa pintura mostra o Salvator Mundi, que alguns historiadores de arte acreditam ser um retrato de Leonardo da Vinci quando jovem. Ao comparar essa imagem com a do manto, Schwartz descobriu uma combinação quase perfeita. Fiquei impressionada. A correspondência era inacreditável, era semelhante demais.